Vamos prosseguir? Agora a gente vai falar dos atos ordinatórios. Queridos, vamos de novo, ó. Os atos administrativos podem ser normativos, podem ser ordinatórios, podem ser negociais, enunciativos e punitivos. Então agora a gente passa para a sequência de questões sobre atos ordinatórios, fazendo um mapeamento de como essas questões podem vir na sua prova. E vejam que são questões, quando fala instrução normativa, quando fala decreto, você percebe assim que não é algo muito comum da sala de aula. Então tem que ser cuidadoso. Vou dar uma olhadinha aqui, acompanhar um pouquinho aqui, tá? Beleza. Ó o Luciano aí. Boa noite, Luciano, querido. Todo vapor, né? Beleza. Professor Juan Santos, querido, um abraço. Deus te abençoe, tudo de bom. Ó a Suzan Carol aqui só confirmando. Artigo 84, eu botei 82, 87. É 84, é, Suzan? Beleza, eu tinha anotado aí, mas realmente a minha vista é bem... Samara Muniz, dizendo que é um verdadeiro aulão. Legal, gente. Gente, é assim, ó. Eu estou trabalhando um ponto específico. Isso. Olha só o Paulo dizendo aqui, ó. As questões trabalhadas em sala de aula são todas estudadas. Esse é o diferencial do mérito. Estudo qualitativo. Na verdade, eu até digo, Paulo, que a gente estuda quantidade, porque a nossa carga horária, ela é arrojada, é a maior que a gente tem aqui no estado do Amapá e deve aumentar mais. Eu estou com um plano muito maluco, mas eu preciso da aprovação de um professor, né? Um professor, inclusive, de fora de Macapá. Eu preciso da aprovação dele para colocar isso em prática, para a gente ter mais aulas ainda, tá? E então a gente tem a quantidade de aulas bem superior e a qualidade por conta do mapeamento de questões. Então, o professor Saulo, o professor Lucas Sanches, professora Shirley Gisele, professor Juan, que hoje esteve em sala de aula, todos trabalhamos mapeando questões. Então já foi aquele tempo que você pegava a sua aula pronta, entregava para o aluno e deixava ele ir atrás das questões. Não, hoje é assim, é de frente para o gol mesmo. Pode chutar que vai fazer esse gol. E nós vamos fazer vaga aí no TRF da primeira região. E pode confiar, né? Eu trabalhei lá, eu sei que é lugar bom de se trabalhar e eu quero que você esteja lá. Inclusive o Paulo Antunes, quero mandar um abraço para ele aqui, porque ele já foi convocado pelo TRT e ele não está muito afim de ir para o TRT. Eu trabalho no TRT, gente. Ele não está muito afim de ir para o TRT, não. E eu quero muito que ele pegue essa vaga aí na Justiça Federal, no TRF da primeira região. O Paulo aí é pegador, né? Forte aí nos estudos. O TRT, se eu não me engano, Paulo, não tenho certeza. Foi o teu primeiro concurso, Paulo? Me responde aí, se eu não me engano, se eu não me engano, foi o primeiro concurso do Paulo. Então, meu Deus do céu, já foi convocado. Ele e a Bruna. Não tenho uma foto aqui, né? Não tenho uma foto aqui. Tá no meu celular, né? Mas não quero mostrar aqui. A Bruna que foi nomeada aí acho que o quê? 15 dias, amor, que eu te falei? Da nomeação da Bruna? Acho que tem uns 15 dias, né? Então tem uns 15 dias a 30 dias que a Bruna foi nomeada. A Bruna que foi estagiária na terceira vara, onde eu trabalho, foi aluna do curso Mérito, e aí ela passou uma mensagem para a gente muito bacana, com a foto da nomeação dela, já está trabalhando. Nossa, isso é incrível, gente. Sabe por quê, gente? Porque é uma mudança de vida. Imagina, a pessoa está estagiando, eu não sei quanto o estagiário ganha, mas deve ser algo tipo salário mínimo, né? Deve ser uma coisa assim. Aí de repente você salta para 7 mil reais. É muito legal. Quem acabou de sair da faculdade, é muito bacana. É um bom começo. Não precisa parar por aí. É um bom começo. Vamos em frente? Atos ordinatórios. Vamos de novo. Atos normativos, enunciativos, punitivos, negociais. Eita, trabalhei tudo. Ó, atos normativos, né? Ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. É que eu estou seguindo a sequência do que a gente aprende em sala de aula no NEP, né? Eu estou seguindo a sequência do NONEP. Aí vamos lá. Vamos para os atos ordinatórios agora fazer o mapeamento, tá, gente? Vamos fazer o mapeamento. Dá uma olhadinha aqui, tá? Carla Magalhães na área, legal. Beleza. Vamos lá, gente. Ó, atos ordinatórios. Vamos falar dos atos ordinatórios? O ato ordinatório, olha o nome dele, ordinatório, que vem de ordem. Ordem, eu sempre falo, ordem em dois sentidos. Ordem no sentido de organização e ordem no sentido hierárquico de comando. Se você guardar assim, você não erra as questões. O ato ordinatório tem dois significados, né? Ordinatório, ORD, ordem.
Ordem no sentido de organização. E ordem no sentido hierárquico de comando. Aí já matou. Aí já resolveu. Tá, gente? Então, ó, o que é que os atos ordinatórios fazem? Eles organizam os órgãos e os agentes públicos. Órgãos e agentes públicos. Logo, eles são atos internos. Então, você vai guardar essa informação. O ato ordinatório é ato interno. O ato normativo, gente, ele tanto pode ser interno quanto ele pode ser externo, comparando lá com o anterior que nós estudamos, tá? O ato ordinatório não, ele é o quê, gente? Ele é ato interno. Ele é ato de organização do quê? De órgãos e agentes públicos, que são, lembra que eu falei a semana passada? Ou melhor, a semana retrasada? São coisas, são agentes internos à administração. Esse é o ato ordinatório. Quais são os exemplos? Gente, como a gente falou em ordem, eu já começo pela ordem de serviço. A ordem de serviço é exemplo de ato ordinatório. Aí vamos lá. O despacho também, despacho administrativo, é exemplo de ato ordinatório. Aí temos as portarias, os ofícios, as circulares. Aí presta atenção no que eu vou falar aqui. Os avisos. Aviso, de acordo com a doutrina de Eli Lopes Meireles, é ato ordinatório. Aí preste atenção. Já o nosso querido Matheus Carvalho, professor Matheus Carvalho, muito querido e muito sábio, muito eficiente, inclusive como professor, e, nossa, dono assim de um conhecimento sem igual, ele nos informa que também o aviso pode ser classificado como ato normativo. Então ele diz assim, ó, aviso é ato normativo, mas há quem classifique como ato ordinatório. Quem é que classifica como ato ordinatório? Quem classifica como ato ordinatório é Eli Lopes Meireles, consagrado, né? Demais, né? A base do direito administrativo nacional. Então, assim, gente, as duas informações. Me parece que o SESP tende a querer dizer que o aviso é ato ordinatório, mas ele não chega a definir essa posição. Eu fiz a triagem das questões, fiz o mapeamento, mas ele não chega a definir essa posição. Mas me parece que ele vai seguir aí Eli Lopes Meireles. Então vamos lá. Aviso é exemplo para a gente, primeiramente, de ato ordinatório, mas se ele falar que é ato do ministro, se ele falar que é um ato que vai organizar, que vai trazer regras gerais, aí eu posso considerar também um ato normativo. Tudo bem? Então vamos caminhar um pouquinho? Vamos para as questões. Então vamos lá, gente. Questão de número 307. Questão de número 307. Os atos administrativos internos. Aí vê aqui que não está falando exatamente do ato ordinatório, mas está falando que é ato interno. Os atos administrativos internos são destinados a produzirem efeitos sobre os órgãos e os agentes da administração pública que os expedirem. Obviamente, né, gente? Se o ato é interno, ele diz respeito a órgãos públicos e agentes públicos. Se o ato é externo, ele alcança os particulares. Certo ou errado? Certinho. Certinho, tá? Beleza, então coloque aí, questão de número 307, nossa oitava questão, que tá tudo certo. Vamos caminhar. Questão de número 302, instrução. Gente, olha a divisão que eu fiz. Eu peguei a questão de instrução normativa e coloquei lá dentro dos atos normativos. Você percebeu, né, que eu dividi aí? Eu dividi, né? Então, instrução normativa é ato normativo. Instrução é ato ordinatório, tá? Ato ordinatório. Vamos lá. Instrução é o ato administrativo unilateral. Bem, se é ato administrativo já é unilateral. Editado pelos ministros de Estado. Aí é aqui que as pessoas confundem, gente. Ó, é ato editado pelo ministro de Estado é de acordo com a Constituição, né? Que eu falei aqui que era o artigo 87, a Carol me corrigiu aqui. Espero que esteja certo, hein, Carol? Não vai? Pelo amor de Deus. Falou aqui que é 84, mas dá ali por perto, né? Também não estou aqui para estar citando os artigos. Então, ó, instrução é ato de ministro, de acordo com a Constituição. Instrução normativa, de acordo com os livros, é ato dos ministros, mas também podem ser produzidos por outras autoridades. Então, não pode confundir instrução com instrução normativa. Eu vi os comentários de uma questão dessa e eu percebo que as pessoas vão confundindo tudo, e vão achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Tanto é que instrução é ato ordinatório, instrução normativa é ato normativo. Então, não pode confundir, tá? Instrução é ato de ministro. Tudo bem, gente? Questão de número 302. Certo ou errado? Certinho. Vou ler de novo. Instrução é ato administrativo unilateral, porque ato administrativo é unilateral mesmo, editado pelos ministros de Estado. Tudo bem?
Vou caminhar. Vamos lá, gente, ó. Questão de número 319, um aviso. Lembra que eu falei do aviso? Que o Matheus Carvalho fala do aviso e diz que o aviso é considerado um ato normativo, né? Mas o Eli Lopes Meireles classifica o aviso como um ato ordinatório. Então vamos aqui uma questão sobre aviso. Aqui ela não está definindo se é ato ordiнаtório ou normativo, mas vamos lá. Um aviso é uma forma de ato administrativo classificado como ato punitivo. Não, também. Ó, gente, o aviso poderia ser ordinatório, Eli Lopes Meireles, tá? O aviso poderia ser normativo, Matheus Carvalho, mas ser punitivo também não dá. Então, certo ou errado aqui? É errado. É errado. E por que eu falei para vocês que o CESP não está muito se agradando assim de trabalhar os atos punitivos? Porque essa é a única questão que eu encontrei. Deve ter mais alguma. Eu não fiz também. É um mapeamento, gente, mas é o mapeamento daquilo que virá na sua prova. Eu não preciso pegar todas essas questões do CESP. Deixa eu falar uma coisa. A minha imagem aqui, Juliana, ela desapareceu aqui na transmissão. Eu não sei assim o que está acontecendo. Eu vou prosseguir, tá, gente? Aí tá ok, né? Então a gente tem aqui vários monitores para que a gente possa prosseguir. Eu vou dar uma atualizada aqui, tá? Eu vou dar uma atualizada aqui para ver se a coisa aqui começa a funcionar. Beleza? Me dá um minutinho. Queridos, eu espero de todo o coração que esteja sendo produtivo. Eu vou dizer para vocês assim que embora eu esteja assim bem cansadinho, mas eu fico muito motivado em saber que um mapeamento desse pode fazer toda a diferença na hora da sua prova, tá? Porque dificilmente as pessoas vão ver instrução normativa, vão ver decreto. Talvez a partir de agora que eu estou falando aí, talvez algum professor desperte aí vá trabalhar isso. Tem um professor bom que trabalha isso, o professor Juan Santos, ele sempre fala das espécies mesmo, valendo, né? Mas são poucos professores que fazem isso. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Um aviso é uma forma de ato administrativo classificado como ato punitivo. Certo ou errado? Errado. Errado, tá? E tá dentro aí do nosso mapeamento. Agora a gente vai para o ato negocial. Então o que é que eu falei para você? Qual é a palavrinha? NONEP. NONEP, né? Atos administrativos normativos, atos administrativos ordinatórios, né? Atos administrativos, qual é agora? Negociais. Negociais, né? Atos enunciativos ou declaratórios e atos punitivos. Então agora a gente chegou nos atos negociais. Olha só. Veja se você consegue entender isso, tá? Veja se você consegue entender isso. Em alguns atos administrativos, a vontade do particular coincide, está em harmonia com a vontade da administração. Então, existe esse tipo de ato. Ó, olha o que eu falei. Existem alguns atos administrativos em que a vontade da administração e do particular, elas coincidem, elas estão no mesmo sentido. Esse é o ato negocial. Não tem nada a ver com o negócio jurídico, como até dizem algumas questões. Tem questão que fala sobre isso, não é questão CESP, não. Tem questão que fala, mas não é negócio jurídico. É o quê? Coincidência de vontades. Então vamos para os exemplos, queridos. Então, ó, quando você solicita uma licença para dirigir, a administração quer que você esteja habilitado e você também quer. Percebeu a coincidência de vontades? Quando você solicita uma licença para construir, o município tem muito interesse que a cidade esteja urbanizada, que a cidade esteja bem construída. E você está solicitando a licença. Daí que esses atos são também chamados de atos de consentimento. Os atos negociais também podem ser chamados de atos de consentimento. Gente, eu falei anteriormente, né, que o ato ordinatório, ele é um ato decorrente do poder hierárquico. Lembra que eu falei de ordem no sentido de hierarquia? Então lembra disso daí, porque depois isso aí vai ser necessário. Então voltando para os atos negociais. No ato negocial, a exemplo da licença, como por exemplo a licença, o que é que acontece? A vontade do particular coincide com a vontade da administração. E existem vários exemplos de atos negociais, tá, gente? Então vamos trabalhar os exemplos. Ó, falando de ato negocial, nós temos a licença. Aí você vai guardar assim, ó, se aparecer licença. Licença é ato negocial vinculado. Pode guardar essa informação, porque ela vai aparecer já já. Gente, o ato negocial é o maior número de questões na sua prova. É a maior quantidade de questões na sua prova. Beleza? Então,
Exemplo, licença, e você já guarda a licença, é ato negocial vinculado. Exemplo, permissão e autorização, você já guarda assim, ó, a permissão e a autorização são atos negociais discricionários e precários. Todos eles são unilaterais, porque todos são atos administrativos. Se é ato administrativo, tem que ser unilateral. Mas a prova vai ficar insistindo. Por que a prova insiste que o ato negocial... Por que a prova insiste que o ato negocial é unilateral? Exatamente porque eu tenho duas vontades. A vontade do particular e a vontade da administração. Então, o que é que acontece? Dá vontade de dizer que é bilateral, mas não é, gente, porque é ato administrativo. Então, vamos de novo. Ó, licença é ato negocial vinculado. Permissão e autorização. Permissão e autorização. Trata-se de ato negocial, discricionário e precário. O que significa precário, gente? Precário significa revogável a qualquer tempo. Então você vai guardar essa informação. Olha só, gente, presta atenção. Lembra do ato normativo, que é o início das nossas espécies de atos, aquele geral e abstrato? O ato normativo é revogável a qualquer tempo. A sua revogabilidade é incondicionada. Agora você vai guardar assim, ó. Já em relação ao ato, eu estou te falando o que é importante para a prova. Tem coisa que não é importante, eu não vou falar. Já em relação ao ato negocial, aqueles que forem discricionários são revogáveis a qualquer tempo. Quais são os dois exemplos que eu trabalhei aqui? Autorização e permissão. Tranquilo? Já aquele que é vinculado como a licença é o que, gente? Ato vinculado é irrevogável. Lembra que eu falei para você? Se o ato é vinculado, ele é irrevogável. Lembra que eu fiz uma listinha para você de atos irrevogáveis? Quando eu falei de revogação? Então, a licença é ato irrevogável. E tem exceção, mas a gente não vai falar sobre exceção. A exceção está ligada à licença para construir. Mas não precisa falar disso no nosso mapeamento. Não apareceu a exceção, então a gente não vai falar disso. Tranquilo, queridos? Vamos lá. Quando a gente fala de ato negocial vinculado, você precisa lembrar de dois atos, tanto a licença quanto a admissão. A admissão é fácil, nem precisa te explicar muita coisa, basta que eu te dê os exemplos. Gente, admissão em universidade pública. Admissão, percebe? Para você ser admitido em uma universidade pública, a sua vontade tem que coincidir com a vontade da administração. Por que o ato é vinculado? Porque se você preenche os requisitos legais, a administração pública ela precisa te receber, ela é obrigada a te receber. Imagina, você concluiu o nível médio, você fez 800 pontos no Enem, então a sua admissão, meu amigo, ela está garantida. Deu para entender? Admissão em hospital público e admissão em escola pública, ato vinculado. Não podem negar a sua admissão se você preencher os requisitos legais. Então você vai guardar, ó, são exemplos de atos vinculados negociais, a licença e a admissão. Aí você lembra, licença para dirigir e licença para construir. Licença já significa ato vinculado. Licença já significa ato vinculado. Tranquilo, gente? E ato negocial. Então vamos lá. Exemplos de atos discricionários. Autorização e permissão. Aí vai embora, gente. Ó, a homologação vai aparecer nas suas questões, no nosso mapeamento. A homologação, repetindo, a homologação é exemplo de ato vinculado. Tranquilo? A aprovação é exemplo de ato discricionário. Tranquilo? Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar. O que for aparecendo aqui a gente vai vendo aí com vocês. Questão de número 288, tá? Questão de número 288, na verdade, a nossa 11ª questão aqui. De novo, ó. Você que está sem o material, manda um e-mail pra gente. O e-mail tá aí aparecendo no seu vídeo, tá? É só olhar nos comentários, tá fixado aí. Então você manda pra gente um e-mail, a gente vai mandar de volta as questões para vocês. Você que está assistindo depois, né? Depois alguém vai assistir aí o vídeo. Então você que está assistindo depois, manda pra gente que a gente manda, né, o e-mail com todo prazer para você, para que você possa aproveitar de verdade. É verdade. Pense assim, gente, ó, tem alguém que se importa de verdade com a sua aprovação. E sempre tem. Sempre tem. Sempre tem alguém que tá, ó, com você de verdade.
seja ministrando um conteúdo, seja fazendo uma pesquisa para você, seja te ajudando financeiramente, porque tem gente que te ajuda, que ninguém faz nada sozinho, mas sempre tem alguém que está com você de verdade, se importando com você. Então vamos lá. Então aproveite, né, a oportunidade. Atos negociais. Questão de número 288 diz assim: os atos administrativos negociais são também considerados atos de consentimento, certo? Até aqui. Uma vez que são editados a pedido do particular, como forma de viabilizar o exercício de determinada atividade ou a utilização de bens públicos. Tudo certinho. Tudo certinho. Esse aqui é o ato negocial, também chamado de ato de consentimento, em que há uma harmonia entre a vontade do particular e da administração para realizar certas atividades e até mesmo para utilizar bens públicos, como no caso da permissão e da autorização. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Na verdade, da concessão e da permissão. Vamos lá. Questão de número 458. Olha o texto, gente. A admissão. Identificou? Como exemplo, a admissão é ato discricionário e unilateral. Me responde aí, gente. A admissão é ato discricionário ou é ato vinculado? Ato vinculado, juntamente com a licença. Então já ficou errado? Já ficou errado. A admissão é ato vinculado e não discricionário. Grifa aí no seu material discricionário e bota errado e bota o certo. O certo é vinculado, tá? Vou avançar. Questão de número 344. O ato administrativo mediante o qual a administração pública faculta, de forma unilateral e vinculada, a um cidadão exercer determinada atividade para a qual preenche os requisitos legais é a licença. Então tá certinho, gente, ó. Vou de novo. O ato administrativo mediante o qual a administração pública faculta, de forma unilateral e vinculada, ó, unilateral e vinculada, licença é vinculada, a um cidadão exercer determinada atividade para a qual preenche os requisitos legais é a licença. Aí lembra da atividade de dirigir o seu veículo. Você não precisa de uma licença? Precisa. Então é disso aqui que o nosso texto está falando. Certo ou errado? Certo. Certinho. Tá? Questão de número 459. Olha quem vai aparecer aqui, queridos. Homologação. Você tem estudado isso na sala de aula? Não é tão comum, né? Mas beleza. Se está estudando, está perfeito. Então vamos lá, gente. Não é só o nome. Na homologação e aprovação, você precisa saber se pelo menos é vinculado ou se é discricionário. Então você vai guardar assim: homologação é vinculado, aprovação é discricionário, tá? Questão de número 459. A homologação é ato unilateral e vinculado, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico, vou complementar, ou procedimento jurídico, certo? Tá? Homologação é ato unilateral, já que é ato administrativo, é o que, gente? Vinculado. O que se faz em uma homologação? Se reconhece a regularidade de um ato ou procedimento. Tudo certo, tá? A homologação, deixa eu ver, a homologação é ato unilateral e vinculado, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico. Tranquilo. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos em frente. Questão de número 448. Tá? Questão de número 448. Permissão é ato unilateral e discricionário. Eu falei para você, permissão é ato unilateral, discricionário e precário, mas está tudo certo. Por meio do qual a administração faculta ao particular a execução do serviço público ou a utilização privativa do bem público. Certinho, gente. Ó, na Lei 89 e 87 fala sobre a permissão. Agora, eu vou fazer aqui uma ressalva. Hoje nós temos muitos professores dizendo o seguinte, ó, a permissão prevista na 89 e 87... Tem professor falando isso e eu estou falando aqui dos grandes professores do país, do pessoal que está escrevendo livros. Não estou falando do pessoal aqui ao nosso redor. Não é disso que eu estou falando. Dos grandes professores que são as referências. Então eles dizem assim, ó, de acordo com a Lei 89 e 87, a permissão do serviço público é contrato administrativo. A Carol vai já falar aqui, inclusive é contrato de adesão. Toda vez ela me lembra, isso que é uma coisa que a gente já conversou, né? Contrato de adesão. Não é contrato de gestão, contrato de adesão, tá? Da permissão, contrato de adesão, tranquilo? Aí vamos lá.
Mas o que é que as provas dizem, gente? As provas não dizem que é contrato, tá? As provas dizem, na verdade, que se trata de um ato unilateral. Então, assim, com todo respeito aos grandes professores do nosso país, mas o que vai contar pra gente são as provas. Então, pra gente isso aqui tá tudo certo. Porque, ó, quem estudou por um livro desse ou uma videoaula dessas que eu estou falando, a pessoa vai ter dificuldade aqui. Então, é necessário que você conheça as questões. Não só os livros, não só as videoaulas, tá? Então, conhecendo a questão, vamos lá. Permissão é ato unilateral e discricionário, por meio do qual a administração faculta ao particular a execução do serviço público, permissão, ato unilateral, né? Ou utilização privativa de bem público, que isso aqui é a permissão de uso do bem público. Tá tudo certo? Tá tudo certo para o CESP. Então, na verdade, assim, seja cuidadoso. Eu não estou dizendo que está errado, mas assim, você precisa testar o seu conhecimento jurídico na questão, para ver como a questão trata o seu conhecimento. Então, CESP-UNB diz que, na verdade, a permissão de serviço público é ato unilateral e não contrato. É isso que eu quero que você entenda, tá? Sem fazer crítica a ninguém. É porque você precisa ser direcionado não pelo conhecimento jurídico, e sim pelas questões. Legal? Deu para entender? Tranquilo. Vamos em frente, gente. Então tá certo. 448. Vou na 450, tá? Aprovação é ato unilateral. Vou repetir, ó. Aprovação é ato unilateral e vinculado. Gente, aprovação. Lembra? Homologação é aprovação? Homologação é vinculado. Aprovação é o quê? Discricionário. Tá errado isso daqui. A aprovação é discricionário. Tá dizendo que é vinculado, tá errado, tá? Por meio do qual a administração pública reconhece, o resto tá certinho. A aprovação é o que, gente? Discricionário. Então você já se tocou? Quando estudar os atos negociais, não é igual estudar os ordinatórios. Os ordinatórios quase que basta o exemplo e conhecer as características de alguns atos. O negocial tem muito mais característica e muito mais ato para você estudar. Tranquilo, gente? Olha o que a gente já estudou. Características da licença, da permissão, da autorização é problema. Autorização é problema. Que a gente não entende a autorização. A gente estuda e não entende. Beleza? Autorização. O que mais, gente? Admissão, homologação, aprovação, protocolo administrativo. Protocolo administrativo é exemplo de ato negocial, tá? Protocolo administrativo. É verdade. Vamos lá. Questão de número 311. Sobre autorização que eu falei que é problema, tá? Vamos lá na questão? Ó, a autorização do serviço público. Não, vou mudar. A autorização de serviço público consiste em ato unilateral, certo? Discricionário, certo? E precário, tudo certo. Tanto a autorização quanto a permissão são atos unilaterais, discricionários e precários. Vamos prosseguir. Por meio do qual se delega um serviço público ao autorizatário, certinho, que o explorará predominantemente em benefício próprio. É o que dizem os livros. Tranquilo, gente? Porque assim, ó, a gente sabe que tudo na administração visa satisfazer o interesse público. Mas os livros dizem que a autorização, quando a pessoa recebe uma autorização para realizar um serviço público, é predominantemente em benefício próprio. Está certo ou está errado? Está certo. Você não vai confundir. Porque daqui a pouco essa questão vai aparecer de novo e alguém pode fazer uma confusão. Então você não vai. É em benefício próprio? É em benefício próprio. Como é o nome? Autorização. Então seja cuidadoso com essa questão sobre autorização. Eu considero uma questão difícil. Porque as pessoas não acreditam nisso, que é em benefício próprio. Porque todo o fim da administração pública é o interesse público, né? Mas aqui, falar assim, parece que destoa um pouquinho, mas não destoa não. Isso aqui tem uma explicação, mas não cabe a gente desmistificar todas essas coisas aqui. A gente quer acertar as questões, tá? Vamos lá. Questão de número 339. A outorga de licença a determinado particular pela administração pública é ato administrativo unilateral. Gente, você acredita numa questão dessa? O cara fala numa licença e diz que é unilateral. Se é ato administrativo, tem que ser unilateral. Questão CESP. Certo. Certinho. Não tem erro. Isso até alegra a gente? Não.
a gente quer que venham as difíceis, porque são as difíceis que vão fazer a diferença, sobretudo para você que está aí estudando bastante, tá? Sobretudo para a gente que está fazendo esse mapeamento para você cercar aí as questões, tá? Então vamos lá. Permissão, ato negocial, né? Permissão de uso de bens públicos é ato unilateral, discricionário e precário. Certo ou errado, gente? Certo. São todas as características, né? 448. Permissão é ato unilateral e discricionário, por meio do qual a administração faculta ao particular a execução do serviço público ou a utilização privativa do bem público. Está se repetindo essa questão aqui, a gente já falou dela, né? A 20ª está repetindo uma outra lá. Tudo bem. 449. A autorização é ato unilateral e vinculado. Ah, vinculado não, gente. A autorização não é vinculado. A autorização é o quê? Discricionário, por meio do qual a administração faculta ao particular o exercício de uma atividade. Errado. Errado. 449 errado. 449 está errado, tá? Você ficou fácil, né? De repente ficou fácil. Percebe? Porque é uma repetição. As questões só se repetem, tá? Como é o nome disso? Mapeamento de questões. Você está vendo tudo, todas as possibilidades. Como pode vir? Então, isso vai fazer diferença na hora da sua prova, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, me perdi aqui. Tá. Questão, é a 22ª questão que a gente está trabalhando. Questão de número 396. A licença pode ser concedida de ofício pela administração. Gente, vamos lá, ó. Vamos falar em concessão de ofício, de licença, de permissão e de autorização ou de qualquer ato negocial. Gente, atos negociais são atos de consentimento, então eles são atos a pedido em regra. Atos negociais são atos feitos a pedido. Você solicita a licença. Você solicita a autorização. Então não é de ofício. De ofício é quando você não pede, quando a administração pública faz sozinho. Então não é assim. Imagina se a sua habilitação vai chegar pelo correio sem você solicitar. Não, não é assim. Não é dessa maneira. Então vamos de novo, ó. A licença pode ser concedida de ofício? Errado. 396. 397. A permissão pode ser concedida de ofício? Errado. Tá? Percebeu? Duas repetidas, ó. Licença pode ser concedida de ofício, permissão pode ser concedida de ofício. Não, se é ato negocial, não pode ser concedido de ofício. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no povo. Vamos lá, gente. Deixa eu ver quem apareceu aí. Ih, tá carregando aí. Beleza. Um monte de compartilhamento. Um monte de ok. Muito boa essa. Não sei qual foi. Hoje o intensivão médico foi pesado. Toma-te. É verdade. Ah, tá aqui o Paulo. Olha, gente, ó. Primeiro concurso e primeira aprovação. Quando entrei no mérito, não sabia a diferença entre habeas corpus e corpus Christi. O mérito me fez aprender tudo isso em 3 meses. Olha aí, gente. Olhem o depoimento do Paulo. Esse menino, ele já foi convocado para o TRT, para ser técnico judiciário. Ele acabou de terminar a faculdade agora. Terminou, né, Paulo? Terminou a faculdade agora, né? Esses dias agora, no início desse ano, se eu não me engano. Ronelli aqui, eu estava assistindo o vídeo errado. Nossa, ih, menina, te orienta, não é possível. O César dizendo assim, ó, César Augusto, né? César Augusto, mérito é diferente dos outros cursinhos. A Carol Azevedo diz, até eu aprendi, né? Jéssica Vieira aqui, dando uma boa noite. Ah, gente, nossa, é muito bacana isso, né? Eu fico felizão, assim, e é mais legal essa interação, assim, da gente poder conversar com vocês, né? Tipo o Paulo, é incrível isso, sabe por quê, gente? O concurseiro, engraçado aí, a Ronelli assistindo. Ah, olha só a Jéssica Vieira, ó. Cadeiras novas para o nosso conforto. É verdade, gente. Olha, Deus é muito bom, sabia? Poxa, tão feliz, assim, de ter conseguido adquirir essas cadeiras, assim, porque é uma preocupação nossa. Gente, olha, a gente tá assim, ó. A gente tem uma sala completaça, um salão, aquilo ali é uma maravilha. Climatizado, tudo certinho, o pessoal reclamando do frio, né? Às vezes cai uma fase também, né? Fica um pouquinho calor, mas depois tudo normal, problemas de energia elétrica. Mas assim, é super confortável. Só que a gente queria muito assim, né? Dar um pouco mais de conforto, porque as pessoas passam horas ali. Hoje eu falei, eu não fiz essa conta ainda, mas são 5 horas, 5 aulas de 1h20. Né? Deu quantas horas aí? Muitos, né? Depois faz essa conta aí pra mim, Juliano, né? Então, gente,
ó, 5 aulas, né? São 5 ou 4, gente? Né? Acho que são 5. Não, depois vê aí direito para mim no horário, para eu não dar a informação errada também. Mas é muita aula, o fato é que é muita aula. Então, o que é que a gente, assim, qual é a preocupação? Conforto, né, gente? Então, conseguimos aí, para o nosso salão, as cadeiras acolchoadas, né? Então, é disso aqui que estão falando e é bom, né? A gente fica muito feliz, né? Muito feliz, assim, pelo reconhecimento, né? Isso é importante também, gente, porque a gente faz com muito amor, com muito carinho, né? A Andrea estava falando assim que não completou o salãozão completo, mas ela já tem mais 40 cadeiras aí que ela está providenciando. Vai ser bem legal, né? Vai ficar completinho agora, tá? Tá faltando pouco, já vamos completar, né? É verdade. Então vamos lá, gente, vamos prosseguir nas questões, né? Então, gente, ó, parabéns para todo mundo aí que está acompanhando. Obrigado aí por reconhecer, né, uma diferença aí no tratamento e a gente vai prosseguir. Tá. Eu estava na questão de número 398, vou na 398, gente. Vou na 398, olha só. Eu quero que você compare a questão de número 398 com a questão de número 311. É a 17 e a 24. É a 17, a 17ª questão que a gente trabalhou hoje e a 24ª que a gente vai trabalhar agora. Compare, para você entender a mente CESP. É verdade, não é para qualquer um isso não, ó. A autorização 398 é ato pelo qual a administração consente que o particular exerça atividade ou utilize bem público que vise ao interesse público. Lembra lá da outra questão, gente? Como é que dizia a outra questão? Que o explorará predominantemente em benefício próprio ou em benefício público. Benefício próprio. Então essa questão está certa ou errada? Agora, essa de agora, está errada. O que predomina na autorização, sinceramente, é o benefício daquela pessoa que está com a autorização. Essa questão aqui é uma questão adaptada, mas adaptada no seguinte sentido. Eu peguei uma questão de múltipla escolha e fatiei, porque eu quero que você veja todas as possibilidades. Então eu não tinha a questão que fizesse contraponto a 311, aí eu encontrei, eu fatiei, né? Peguei a letra A, fiz um quesito, né? Uma assertiva, a B outra assertiva, então fiz várias assertivas. Então, é essa 398 confirmando a 311. Então, a 311 está certa e a 398 está errada. E eu sei que muito professor bom de direito administrativo aqui dá uma balançada. E é normal. Eu considero normal, né? Deu para entender, queridos? Autorização, cuidado, tá? Vou ler de novo a 311, ó. A autorização de serviço público consiste em ato unilateral discricionário e precário, por meio do qual se delega um serviço público a um autorizatário que o explorará predominantemente em benefício próprio. Aí vai na 398, que vise ao interesse público. Aí a 398 fica errado, porque a certa é a 311. Não pode dar as duas certas, tá? Então vamos lá. Questão de número 451. Homologação é ato unilateral. Homologação. Vamos lá, gente. E discricionário. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? É errado. Não é discricionário. É o que, gente? Vinculado. Pronto. Resolveu a 451. Errado. Tá? 452. 452. Licença é ato unilateral e vinculado, por meio do qual a administração reconhece ao particular o direito à prestação de um serviço público. Gente, a licença não é para prestação de serviço público. A licença, tem gente que vai errar essa questão. A licença é para que você realize determinada atividade, como, por exemplo, dirigir e como, por exemplo, construir. Não tem nada a ver com serviço público. Esse conceito aqui seria um conceito de admissão. Admissão. A admissão é o hospital público. Reconhece ao particular o direito à prestação de um serviço público. A admissão em universidade pública e em escola pública. Percebe que esse aqui é o conceito de admissão? Só que ele parece assim que está certo, mas não está não, está errado. Cuidado. Cuidado com essa questão. Cuidado com essa questão. Licença é para exercício de certa atividade. Vamos lá. 436. A licença é exemplo de ato administrativo enunciativo. Não, enunciativo não. Nós estamos estudando aqui quais atos administrativos? Negociais. Nesse momento, os negociais. Beleza? Então, a licença é exemplo de ato administrativo, o que, gente? Negocial e não enunciativo. Achou difícil? Eu achei assim, gente, ó. Em relação
Aos atos enunciativos, a gente percebe uma maior quantidade de questões e também de informações. Tá tranquilo?